Outro time que gosta de criar uma crise é o Flamengo, impressionante, cada hora uma polêmica nova. E ontem saiu, né, vazou uma conversa do Runco, que é o chefe do Departamento departamento médico, né? médico do Flamengo, já foi Zé chefe da Luiz, seleção Super Zé Luiz brasileira, Runco, né? José Luiz Runco, exatamente. Falando sobre a situação do De La Cruz. De La Cruz que custou muito ao Flamengo, realmente não vem Acho que jogando. 16 milhões de dólares à vista. É, à vista. À vista. À vista. E o Flamengo, acho que utilizou ele só em 50% dos jogos, se eu não me engano, nessa temporada. E aí, num grupo que chama Flamengo Barra, que tem figuras políticas do Flamengo, ele falou sobre a situação do De La Cruz, mas falou de uma forma até um pouco ríspida, forte, né? De que ele não tem condição de jogar e que se ele fosse negociado só se quisessem por outro motivo que não fosse o esportivo, porque ele não tem condição de jogar. A lesão dele é gravíssima. E, enfim, não foi com essas palavras, mas basicamente isso que ele disse. Foi quase pior, né? Quase pior, exatamente. E aí expôs o jogador a uma situação péssima, expôs o clube também, né? Vamos expor hoje, quem contrataria o De La Cruz numa Ninguém. situação dessa? Ninguém. A menos que você chega assim, não, vem cá, eu vou contratar, mas vai passar por um exame médico aqui. Ah, mas... Eu quero saber o que está acontecendo. Quero saber o que está acontecendo. Quer dizer, eles valorizam o ativo, criam um ambiente ruim dentro do clube. Tanto que o Arrascaeta saiu em defesa dele também no Exatamente, Stories, né? Olha, o Runco já é um senhor, deve ter a minha idade, um pouco menos, um pouco mais, não sei. É uma pessoa experiente, mas não pode entrar nessa de ficar se manifestando desse jeito numa rede social. Porra. Num fórum, né? Tá ficar mais de olho ali no seu departamento, em quem ele coloca para chefiar algumas coisas, porque Deixa eu ver se eu acho é o que ele Boto falou. que dá informação ou fala demais a respeito dos jogadores, ou negocia um jogador que causa mal-estar, que é o Aí, ó. Pedro. Ah, tá aí, pronto. E aí depois é o Runco, com toda a experiência, como o Sormani falou, que ele tem, divulgando o boletim que é péssimo do De La Cruz e talvez seja verdade, mas é difícil aceitar. A gente tá vendo que quase é verdade isso, porque o De La Cruz não consegue ter uma sequência. Ele é um excelente jogador, mas ele vai lá e machuca, vai lá e desgasta, vai lá e machuca. Ele não consegue ter uma sequência. Claro que quando ele consegue jogar é super útil e faz diferença, mas o Flamengo vai queimando suas cartas e vai criando um ambiente péssimo. Agora os jogadores estão todos contra os departamentos de futebol, de médico. Como é que vai ficar esse time? É difícil, Com né? todo mundo lesionando, porque é o Pulgar, é o Alan agora, é o De La Cruz que não tem condição, tem uma coisa errada. Até, vou ler rapidinho aí. Prezado João, boa tarde. João Ele provavelmente respondendo é um amigo a uma dele, pessoa no fórum. Uma pessoa no no fórum, fórum perguntando, questionando por que o De La Cruz não é utilizado. Vou tentar passar a situação do De La Cruz. Jogador comprado em outra gestão, dá uma alfinetada na outra gestão, sem a menor Landim, né? condição, pois apresenta uma lesão crônica irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tem interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo, atenciosamente. Ou seja, ele acaba com o De La Cruz, tanto é que os advogados do De La Cruz estão até estudando entrar com uma ação de danos morais, porque ele acaba com a carreira do jogador com essa mensagem, né? Inclusive, eu não sei se a gente tem separado aí, ontem, o Marcos Braz, na coletiva do Remo, porque ele agora é diretor lá do Remo, foi questionado sobre essa situação, porque mas ele devia falar, era né? uma das figuras... Ele devia falar. Eu também acho que ele poderia ter falado. Ele deveria ter falado. Se ele tava com tanta vontade assim de falar como ele falou, queria, né? Ele quis dar uma... E então. ao não falar, a gente pode deduzir um monte de coisa. Por exemplo, acho que ele sabia. Ou que ele tá tirando sarro da situação, ou que ele quer falar, sabe? O cara de médico, agora deu nisso. Mudaram o departamento de saúde, sei lá, pô. Você interpreta de várias maneiras. A gente tem essa sonora aí do Marcos Braz para rodar, quem não viu, vê aqui agora. Tá, então daqui a pouco a gente coloca, mas é isso, ele era um dos representantes dessa gestão anterior. E aí ele deu uma esquivada, né? Apesar de falar, não, queria muito falar, mas em respeito ao Remo... Não, acho que ele deveria falar em respeito à torcida do Flamengo. Porque a torcida do Flamengo quer ouvir do Marcos Braz, que era o homem forte do futebol na gestão do Landim,
o que de fato foi feito quando foi contratado o De La Cruz. Fizeram o exame médico? O jogador se contundiu, essa lesão grave, segundo o Runco, que é irreparável no joelho direito, foi contraída onde? No River Plate ou já é coisa do Flamengo? Se é coisa da época do Flamengo, então o Runco se equivoca ao dizer isso. Aí tá a foto do Braz, ele já lá no Remo, né? É o vídeo, vamos ouvir. Ah, temos o vídeo? Ah, Vamos sim, ouvir sim, lá, vamos lá. ouvir. Em relação à mensagem vazada do WhatsApp do Runco, em relação à contratação do De La Cruz, que foi feita no período em que você esteve lá, vocês sabiam totalmente das situações que envolviam a parte física do jogador? Deixa eu falar um negócio para você. Eu queria muito te responder essa pergunta, mas em respeito ao Remo e à torcida do Remo, eu não vou me pronunciar. Mas, com certeza, se eu me pronunciasse, a tua pergunta, nós dois, íamos estar estampados em todos os órgãos do país. Mas em respeito... Mas, com certeza. Está aqui. Mas em respeito ao Remo, à torcida do Remo, à diretoria do Remo, eu não vou falar sobre o assunto. Mas está aqui. Perfeito. Depois a gente tem umas Está coisas aqui. assim, eu topar. Mas tudo bem, vamos lá. Não posso falar, não vou falar num tema que não seja ligado ao Clube do Remo. Nada a ver. Você tava aqui, Nada a ver. Começou. Não, a torcida do Remo vai se enraivecer com ele se ele falar sobre a situação do... Não. O presidente do Remo vai... Não. A mídia do Remo... Não. Por que os caras... Qual seria o desrespeito da parte do Marcos Braz e explicar e responder essa situação? Qual é o desrespeito? Nenhum. Então, eu acho que o desrespeito, repito, hein, Isa, desculpa. O desrespeito é por parte do Marcos Braz em relação à torcida do Flamengo. E ele é flamenguista. Ele deve uma satisfação à torcida do Flamengo sobre essa situação do De La Cruz. Porque o Runco foi claro. Contrataram um jogador sem condição. O Runco disse isso. Sim. Custou 16 milhões de dólares. Mais de 80... dá uns 85 milhões de reais. Infelizmente não parece mentira, né? Não parece mentira o que o Runco falou. Só que me causa estranheza, porque no River Plate ele jogava. Ele era o principal jogador do River Plate. E aí, por que aqui no Flamengo ele não tem jogado? Ele já tinha essa lesão que não deixava ele jogar no River Plate? Não é possível, porque ele jogava praticamente todos os jogos no River. Então me causa estranheza. Só que é isso. Alguém precisava esclarecer essa situação. Peraí, ele chegou aqui e tinha uma lesão, não foi bem curada? O que aconteceu? Né? Enfim, e assim, é impressionante, porque o De La Cruz realmente nunca rendeu no Flamengo, né? Não. Tô tentando até buscar aqui. Eu vou pegar uns números aqui. Os números dele, para ver como é que era na época do River Plate. Se ele jogava, não. Porque pode ter acontecido essa lesão aqui. Enfim, gente, o Marcos Braz deveria... em respeito ao Flamengo e à torcida do Flamengo, que é o bem maior, que é o grande ativo, a razão de ser do Flamengo, ele deve uma resposta, gente. Ô, Braz, você sabe que eu gosto de você, velho. Mas você tá pulando fora. Eu não vou dizer que você tá pipocando, porque eu não sei exatamente de tudo. Mas você tem que falar alguma coisa. Não pode ficar desse jeito. Eu tenho certeza que o presidente do Remo não vai achar nada ruim. A torcida também não, e a mídia do Remo também não vai achar. Porque, olha, é o seguinte, a situação do De La Cruz é o seguinte, contratamos assim, ponto. Foi o que aconteceu, eu não falo mais sobre esse assunto. Tá bom. E na época, se eu não me engano, o De La Cruz ele foi disputado por Flamengo e pelo Mônaco também. Se eu não me engano, o Mônaco tinha interesse nele. Acho que é. Ou o Marseille, não lembro. Era algum time francês que eu acho que tinha interesse nele. Aí o Flamengo veio, pagou à vista e levou o jogador. Em 2024, ele atuou 41 partidas no Flamengo. Esse ano, 20. Em 2023, quando ele ainda estava no River, foram 38 jogos, menos que no Flamengo. Em 2022, 42. Mas vale lembrar que o calendário argentino é muito menor do que o calendário brasileiro. Também tem essa. Muito menor. Mas você pega 2020, ele fez 28 jogos. 2018, 19. Não, 2024 Curioso, ele jogou né? bastante. 2024 ele jogou bastante. Curioso. Talvez ele já tivesse, de fato, essa lesão. Porque lá no River ele era o principal jogador. Sim. Mas talvez o River Plate fizesse essa gestão física com o jogador. Mas curioso, né? Ele ter uma lesão tão séria e conseguir ser o melhor jogador de um
clube Não, grande é uma- na tinha que ser- Argentina por tanto tempo. Baita jogador, né? Baita jogador. Baita jogador. Um baita jogador. Ou pode ser igual o Paulinho também, que foi depois da lesão no Galo e ter ficado tanto tempo jogando, que o jogador se desgastou muito. E aí o Palmeiras também faz uma aposta gigantesca no Paulinho. Por enquanto, não sei se valeu a pena porque ele foi bem no Mundial de Clubes, mas ao mesmo tempo o Palmeiras não venceu o Mundial de Clubes. Então vamos ver o ano que vem para ver como o Paulinho vai reagir. Se for pensar em investimento, mas a gente sabe que o torcedor não pensa nisso, né? Pensa em título e tudo mais. Investimento, ele meio que se pagou pelas premiações que Do foram Mundial, garantidas. exato. Mas, obviamente, que o jogador quer que... o torcedor quer que os jogadores rendam títulos, né?